Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur e bem-vindos ao Dr. Tube. Hoje a gente vai falar de febre amarela, uma doença causada por um vírus chamado flavivírus e que é transmitida por mosquitos, assim como a dengue, e por isso se chama arbovirose. A febre amarela possui dois ciclos, um ciclo urbano e um ciclo silvestre. O ciclo urbano ele é causado pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito da dengue. Só que a gente não tem a febre amarela em grandes centros como São Paulo, porque o Aedes aegypti ele só transmite a dengue. Há muito tempo atrás, na época da revolta da vacina, foram criados grupos de extermínio do mosquito, na época que a febre amarela era transmitida em cidades. O último caso de febre amarela registrada foi em 1942. A partir daí não se tinha mais Aedes há muito tempo, muito menos Aedes que transmitia febre amarela. Só que de uns tempos para cá, como todo mundo sabe, o Aedes apareceu e ele agora só transmite a dengue. Porque não tem-se mais caso de febre amarela nas cidades. E aí que entra o ciclo silvestre, que é onde acontece a febre amarela hoje no Brasil. O ciclo silvestre é transmitido pelo mosquito Haemococcus, um mosquito que pica macacos e que transmite a doença, o vírus, entre os macacos. O ser humano entra por acidente nesse ciclo. Ele é picado por engano. E como a doença costuma se apresentar nas pessoas? Quais os sintomas? Depois que uma pessoa é picada pelo mosquito, o Haemococcus, no caso, transmitindo a febre amarela em regiões endêmicas no ciclo silvestre, a pessoa fica 3 a 6 dias com esse vírus no corpo sem apresentar doença. Passados esses 3 a 6 dias, a pessoa apresenta forte febre, uma febre alta, de 39 a 40 graus, dores de cabeça, dores musculares, e ela pode apresentar sinais que podem ser notados por pessoas que estão observando o paciente, seja o médico ou familiares ou pessoas próximas, como por exemplo olhos avermelhados, como se fosse uma conjuntivite, um rubor na face, uma pele avermelhada, ou até mesmo uma bradicardia relativa, que se chama sinal de Fagé. Porque numa febre, a pessoa apresenta taquicardia, mais batimentos cardíacos. E na febre amarela, a pessoa apresenta menos batimentos cardíacos, mesmo com febre. E isso é contraditório. Na maioria dos infectados, a doença vai se resolver em 3 a 4 dias, que é o período em que o vírus se encontra na corrente sanguínea da pessoa. E outras pessoas podem apresentar formas não tão leves e nem tão graves da doença. Nesse caso, elas vão apresentar uma pele amarelada, no caso chamado de icterícia. Podem também apresentar sangramentos pelo nariz e perda de proteína pela urina, que o paciente pode notar como uma urina espumosa no vaso sanitário. Mas uma a cada 10 pessoas vão apresentar uma forma mais grave da doença. Estas pessoas que vão apresentar a forma mais grave da doença vão ter uma melhora da febre de 12 a 24 horas. E depois dessas 24 horas, a pessoa vai voltar a ter febre, pode apresentar os mesmos sintomas, mas desta vez, os sintomas que ela vai sentir serão causados pelos anticorpos que o seu organismo criou contra o vírus, que já não existe mais na corrente sanguínea. E esses anticorpos, eles sabem que o vírus gosta de se esconder nas células do fígado. E por isso, os anticorpos vão atacar as células do fígado. Por isso que o paciente pode apresentar sangramento, pele amarelada, perda de proteína pela urina. Tudo isso são funções que o fígado exerce, como por exemplo, substâncias que vão impedir o sangramento e vai ajudar a liberar do corpo substâncias que deixam a pele amarelada, e o fígado que cuida da proteína que não deveria sair tanto pela urina. Ou seja, com o reaparecimento da febre, também reaparece o sangramento de forma mais intensa, podendo ser com vômitos com sangue, sangue digerido nas fezes, ou até um sangramento mais forte pelo nariz ou até pelo ouvido. Em outros casos, mais graves ainda, o coração pode ser acometido, e aí ele vai começar a bater de forma mais fraca e fora do ritmo normal, causando uma arritmia. Logo, por todos esses fatores, com esta forma grave da doença, se o paciente for a óbito, ou seja, vai morrer, costuma acontecer entre o 7º e o 10º dia da doença. E para o médico descobrir que o paciente está com febre amarela, ele tem que principalmente pensar que o paciente vem de uma região endêmica, principalmente se ele não tem a vacina também. Ele vai juntar os sinais e sintomas que eu acabei de falar, e ele também pode pedir um exame de sangue que vai mostrar, vai detectar os anticorpos que o corpo criou contra o vírus. E caso a doença não seja detectada uma primeira vez com este exame, o exame pode ser feito de novo, mais 2 vezes no período de 14 dias. E como se trata a febre amarela? Como se trata de um vírus, se espera que a doença se resolva sozinha. Nesse caso, o tratamento será de suporte. Se o paciente, por exemplo, está desidratado, vamos hidratar o paciente. Se o paciente está apresentando muito sangramento, o médico vai dar vitamina K, que é uma vitamina responsável por impedir ou evitar o sangramento. E assim como eu falei que o coração pode ser afetado em casos muito graves, os rins também podem. E neste caso o paciente vai precisar de uma diálise.
Não uma hemodiálise como muitas pessoas conhecem e já viram em vários jornais como funciona, mas no caso vai se chamar uma diálise peritoneal. Então acho que dá para imaginar que se o paciente estiver em um caso muito grave, ele vai precisar de cuidados o tempo inteiro. Por isso, os pacientes podem ser transferidos para uma unidade de terapia intensiva, a famosa UTI. E como evitar a doença? Para evitar a febre amarela é necessário tomar a vacina. Se você é morador de região endêmica e, por exemplo, teve um filho, esse filho já vai nascer em região endêmica e ele vai tomar a vacina para a febre amarela a partir dos 9 meses de vida. Em caso de epidemia, ele vai poder tomar com 6 meses. E se você é turista ou pretende viajar a trabalho, por exemplo, para uma região endêmica, você deve tomar a vacina para a febre amarela 10 dias antes de você estar no lugar. Você tomando 10 dias antes a vacina, é garantido que em 95% dos casos a vacina vai estar sendo eficaz. E o nosso Ministério da Saúde recomenda que haja uma nova dose de febre amarela somente 10 anos depois. E uma outra forma de evitar a febre amarela é da mesma forma que a gente evita a dengue. É só a gente pedir a proliferação do mosquito. Seja assim, tapando barris de água para poder coletar água da chuva, como muitas pessoas andam fazendo ultimamente, não deixando água parada em pneus, vasos de planta ou garrafas, porque hoje o mosquito que está no Brasil inteiro, o Aedes, ele não transmite a febre amarela. Mas isso é sorte nossa, porque basta uma pessoa ser picada por um mosquito em uma região endêmica que esteja transmitindo o vírus da febre amarela e vir para uma cidade grande e ser picado por um mosquito Aedes, o que não falta, para esse Aedes começar a transmitir o vírus para outras pessoas. É sorte que isso não tenha acontecido até agora. Então, além de tomar vacina, é importante não deixar o mosquito proliferar. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe a notícia, porque esse tipo de informação é importante que todo mundo saiba. Eu sei que passa muito no jornal, mas às vezes a pessoa não conseguiu ver, perdeu uma informação, ou estou falando de uma forma mais simples. Compartilha, dá like no canal, que é muito importante, dá like aqui no vídeo, comenta se você gostou, o tipo de comentário, o novo tema que você queira para um próximo vídeo, e se inscreve se você ainda não se inscreveu. Te vejo na semana que vem com um novo vídeo e tchau!